noite, amigos do programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos entrando no ar, nesse 16 de outubro de 2023. Claro que estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E a noite muito chuvosa, tivemos chuva o dia inteiro aqui na região da Grande Porto Alegre e, pela notícia que tivemos, em todo o estado. O que realmente é muito preocupante, uma vez que principalmente aqui as ilhas ainda continuam alagadas, ainda não se recuperaram das primeiras inundações, o que é muito preocupante. Tivemos granizo, inclusive, na parte da manhã aqui em Gravataí. Previsão é que nós teremos chuvas até amanhã, o que aumenta em muito as preocupações. Mas eu espero que, com toda essa chuva lá fora, o calor humano aqui conosco não deve impedir que vocês curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo. E é por isso que nós teremos muitas informações. E lembrando, amanhã nós teremos uma live, também aqui na nossa emissora. É o Alô Comunidade, em que nós teremos como convidado o Clóvis Portela. Ele vai falar, ele é um aposentado da Brigada Militar, dos projetos que tem para principalmente os aposentados e os militares da reserva, inclusive o progressista segurança, de que ele é presidente daqui da cidade de Gravataí. Será uma live bem interessante, eu convido que vocês assistam. Será amanhã, na terça-feira, dia 17, das 20 às 21 horas, um horário diferente deste nosso aqui, que é das 21 às 22 horas. Mas nós teremos muitas informações dentro da nossa programação. Claro que teremos, como sempre, outros dois estúdios. Esse aqui é o estúdio do preâmbulo, lá no estúdio 1, que eu vou interagir com vocês. No estúdio 2, a nossa sinopse. Inevitavelmente, guerra é a pauta principal deste momento. A guerra que está acontecendo, temos outras frentes, mas essa do ataque ao grupo terrorista Hamas, embora outros órgãos de imprensa não gostam de dizer isto aí, eles são grupos terroristas, o Hamas, que atacou o Estado de Israel. E nós, inevitavelmente, comentaremos em muitas situações, porque a imprensa tomou conta também com esse noticiário e nós não podemos fugir disso. Mas falando alguma coisa também da política aqui, o marco temporal, o presidente Lula tem compromisso com povos indígenas. Quem diz isto é o ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Mas também tem compromisso com aqueles colonos, aquelas pessoas que colonizaram, que cultivaram e tem toda a sua agricultura familiar nessas terras ali bem demarcadas lá na Constituição, quando foi promulgada a nossa Constituição. Tem compromisso também com esses povos. Tem que pensar também nisso. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, diz que deve conhecer o relatório da reforma tributária até esta terça-feira. Um pouco da guerra é lá e cá, está acontecendo. Israel já ordenou a evacuação de 28 vilas na região fronteira com o Líbano. Claro que está havendo uma carnificina, o que também é muito preocupante, diz que crianças estão mortas, mas o Hamas está criando um empecilho imenso para que se forme um corredor humanitário para que as pessoas vão. Israel já mandou que o pessoal da faixa de Gaza vá para o sul, onde os combates serão menos acirrados. Mas o Hamas está fazendo barreira e impedindo que essas pessoas vão para o sul, porque, segundo você sabe, esse grupo terrorista usa as pessoas que não têm nada a ver, os palestinos, que não tem nada a ver com essa guerra ou com os terroristas, como escudo. E com isso eles evitam que Israel faça um ataque frontal a eles.
assim age o grupo terrorista, e eles estão com muitos reféns ainda naquele ataque que trouxeram de Israel. Segundo números, disseram que seriam 199 pessoas. O Irã também afirma que o Hamas está disposto a libertar os reféns se Israel parar com bombardeios em Gaza. E o Irã, ele é um parceiro do Hamas. E se ele também viesse a tentar combater Israel, seria um exército muito poderoso. Em número de reservistas, o Irã tem 3 vezes mais que o efetivo de Israel. É o caso do nosso avião presidencial, que está lá no Egito, para trazer os brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza. E, segundo informações, ele só vai decolar do Egito após brasileiros atravessarem Rafah, que é uma zona ainda conturbada, até chegar ao Egito, aonde poderão ser colocados no avião para virem ao Brasil. Também o Israel já afirmou 199 reféns foram capturados pelo grupo terrorista Hamas. Também foi noticiado que a guerra entre Israel e o Hamas já causou a morte de mais de 700 crianças na faixa de Gaza, o que realmente é muito lamentável que isso esteja acontecendo. Também lembrando a vocês que o exame toxicológico de motoristas tem prazo para ser regulamentado no Brasil. Será na renovação e na emissão da CNH para as categorias C, D e E. Também aqui no Rio Grande do Sul, o governo estadual apresenta a reformulação de todo jovem na escola e Partiu o Futuro. É um novo projeto dando incentivo para coibir a evasão nas escolas. Também a inadimplência atingiu quase 40% dos gaúchos. Quem diz isso é o Serasa. Policiais rodoviários federais apreenderam mais de 1.300 quilos de maconha no norte do nosso Rio Grande do Sul. Uma parte da plataforma marítima de Atlântida, no litoral gaúcho, desabou após um temporal nesta madrugada. Também, com o retorno da chuva, bueiros transbordam em Porto Alegre, o que é muito preocupante porque, como nós dissemos, as cheias ainda acontecem no nosso Rio Grande. Também o Israel já disse, negou a existência de um cessar-fogo, de um acordo de cessar-fogo para a retirada de estrangeiros de Gaza. O presidente dos Estados Unidos diz que seria um erro Israel manter a faixa de Gaza sob ocupação militar, o que realmente tem muitas pessoas lá que não tem nada a ver com essa guerra que está acontecendo. Eles também são refém desse grupo guerrilheiro que é o Hezbollah. Lá no vitória da direita no Equador, o filho de um dos homens mais ricos foi, inclusive, o eleito presidente mais jovem do país, o empresário Daniel Noboa. Ele foi eleito presidente do Equador. O presidente Lula já mandou os cumprimentos a ele, mas ele venceu a candidata que era de esquerda lá no Equador. Morreu o ganhador do Prêmio Nobel da Paz e ex-presidente da Finlândia, o Martin Ahtisaari. Não sei se a pronúncia é esta aí mesmo, mas o nome está escrito desta forma. O TSE julga ações contra o Lula e o Bolsonaro nesta semana. Para você entender melhor, olhe na internet que tem todas as informações. Também o Brasil lidera investimentos internacionais em energia renovável,
Quem diz isso é um relatório da ONU. Méritos a nós brasileiros. Também o presidente Lula lembra a importância da valorização do ensino e dos professores. Isto é em referência ao dia de ontem, 15 de outubro, que foi o dia do professor. E como nós dissemos, todas as profissões passaram primeiro pela profissão do professor, que é quem lhe deu os primeiros passos de ensinamento. Parabéns a esse grupo de profissionais, homens e mulheres. Também o Papa pede que corredores humanitários devem ser formados e obedecidos pela população de Gaza. Israel também falou que já matou 2 dos comandantes do Hamas nesse combate que está acontecendo. Um projeto de lei também que regulamenta o cigarro eletrônico deve ser apresentado no Senado nos próximos dias. O presidente Lula falou ao telefone com o presidente da Autoridade Palestina e defende uma ajuda humanitária em Gaza. Aqui no nosso Brasil, às vésperas do relatório final, a CPMI, que investiga a invasão em Brasília de 8 de janeiro, não avançou em nada. Padilha, que é da gestão do presidente Lula, disse que ao tentarem responsabilizar o atual presidente, nada conseguiram, mas também essa CPMI foi bem preparada, embora que o presidente e a relatora não assinaram que concordariam com a criação dessa CPMI, mas depois foram infiltrados e colocados nela o presidente Arthur Lira e também a relatora Elisiane Gama. E daí o que acontece? Muitas das pessoas que haviam sido convocadas foram vetadas e o relatório será feito por ela. Mas parece que a decisão já estava feita antes mesmo de iniciar a CPMI. Essa é a conclusão que nós chegamos, né? Falando também do futebol, o nosso amador e o varziano finalmente teve uma rodada cheia, completa, conforme o previsto nesse final de semana, que a chuva deu uma trégua. Então, coisa boa. O nosso amador, que nós acompanhamos também com o programa O Giro da Várzea. Amanhã, futebol, a seleção brasileira vai jogar contra o Uruguai. Parada dura lá na casa da seleção uruguaia. Será às 21 horas. Mas antes, não esqueçam que nós teremos a nossa live das 20 às 21 horas. Enquanto estiverem se preparando para assistir o jogo da seleção, intercedam, comentem alguma coisa também na nossa live. Um pouco de Grêmio e Inter aqui do nosso Rio Grande. O Grêmio segue na preparação para a partida contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão e deve utilizar a mesma defesa dos últimos 3 jogos. Aquela polêmica que houve com aquela largada direta após a derrota no Grenal do treinador, o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho ou Renato Carioca, após uma reunião com a diretoria do Grêmio, são polêmicas deixadas para o passado. Aqui no Inter, aí sim o Inter negocia ampliação do contrato com o meia Alan Patrick. E realmente ele é o cérebro e o motorzinho do time. Na atual conjuntura do Inter, é o jogador mais importante, ao meu ver. As gurias do Inter venceram ao Colo-Colo do Chile e estão nas semifinais da Copa Libertadores Feminina. Também o Inter atingiu a marca de 129 mil sócios após a eliminação na Libertadores e a vitória no Grenal. O presidente Biden, ele cancelou a agenda e amplia o rumor sobre a sua ida a Israel, após ele citar um grande erro estratégico
fazer o cerco militar à faixa de Gaza. Mas Israel diz aos Estados Unidos que a guerra terá um preço alto, mas será bem sucedida. É o otimismo de Israel. Também dezenas de estrangeiros foram mortos, feridos ou sequestrados, né? O Hezbollah destruiu câmeras de Israel na fronteira com o Líbano. Também o jogo Bélgica contra a Suécia foi paralisada após um atentado terrorista, isto lá em Bruxelas. Também Alexandre de Moraes negou o pedido para reduzir a pena do deputado Daniel Silveira. O ministro Zanin determina audiência de conciliação para o fim deste mês. Roberto Jefferson será monitorado por câmeras. Vejam só. Mas hoje tem que ter cuidado com tudo o que se edita ou se comenta, né? Por exemplo, um cartunista de um grande jornal, o The Guardian, ele é demitido após fazer tirinha polêmica. Hoje tem que ter cuidado com tudo o que se posta. Perdeu o emprego esse cartunista. Devido ao estado de guerra, Israel também vai distribuir armas, já vai distribuir material de proteção e fuzis a mais de 13 mil civis. É Israel usando todas as forças que tem para se defender. Também uma grande briga que nós tivemos foi uma briga generalizada após a saída de uma festa no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em que a brigada teve que intervir com 6 viaturas, o uso de gás de pimenta, e o lamentável é que resultou numa pessoa morta. Quanto ao nosso futebol, também o Senado ele está discutindo uma proposta que prevê que juízes, auxiliares e assistências que militam no futebol têm um vínculo empregatício com as federações, o que até hoje isto não existe. Também o Ancelotti, aquele treinador, volta a negar o acerto para a seleção brasileira. São rumores somente, segundo ele diz. Será que vamos persistir simplesmente com substitutos e na aguardo dele e nada? Fato muito estranho que aconteceu é que após uma vistoria no arsenal do Exército em Barueri, São Paulo, 21 metralhadoras sumiram. Eles já disseram que essas estariam inoperantes, mas vocês sabem que o crime organizado tem armeiros que recuperam dessas 21, no mínimo 10 eles conseguem fazer com que elas voltem a funcionar, o que é muito preocupante. Havia muito protesto porque 480 militares que servem naquela base estavam detidos, impedidos de saírem até a conclusão do inquérito. E realmente tem que apurar esses fatos, que é preocupante. Pode armar um grupo aí de narcotraficantes que seria muito pernicioso à nossa sociedade. Uma comitiva de ministros virá aqui a Porto Alegre para uma reunião com os prefeitos gaúchos para tratar sobre as inundações que nós temos aqui no nosso Rio Grande e que agora ainda propensas a aumentarem ainda mais. Uma das reféns ali foi mostrada pelo Hamas e ela botou aqui: por favor, me tirem daqui, e dizia que estava sendo bem tratada, mas com certeza isto não é real. Ela deve estar sendo ameaçada de longe. Também aqui no nosso Brasil, o governador de São Paulo, Tarcísio, diz que vai enviar o projeto de
privatização da Sabesp amanhã para a Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Também uma seca histórica fez um rio sumir em Manaus, o que é lamentável. É enchentes no sul e seca do meio do Brasil para cima. É um Brasil continental, com certeza. Um ataque terrorista na Bélgica, que até suspendeu um jogo entre as seleções, eleva o alerta de terrorismo. 2 pessoas foram mortas a tiros. Também o Rio Negro, na região amazônica, registra o menor nível de água em 121 anos. Causa uma preocupação imensa. Mas com isso nós encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá para o Estúdio 1 e o Estúdio 2 da nossa emissora para interagir com os nossos amigos na nossa live, aí sim, ao vivo. Olá, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. 22 graus a temperatura, muita chuva lá fora. E nós estamos aqui. É segunda-feira, essa temperatura de 22 graus promete que teremos mais chuva. Já está programado para o dia de amanhã, segundo a Metsul, muita chuva aqui no nosso Rio Grande. O que nos causa um transtorno e uma preocupação imensa, porque nós temos pessoas flageladas à nossa volta aí que ainda não se recuperaram, né, do que está acontecendo. Agora, numa última notícia, falando da guerra lá do Israel e aquele grupo guerrilheiro, o Hamas, eles divulgaram agora, nesse momento, que eles vão liberar os reféns, tem 199 computados por Israel, aqueles não israelenses. Foi na última hora, agora o Hamas disse isso. Mas isso não é suficiente. Não é possível que tenha que discriminar. Os reféns são todos, tem que ser liberados todos. Imagina ser um judeu nesta hora nas mãos desses guerrilheiros que não respeitam nada, não respeitam a vida, o pudor, nada disso. É muito angustiante. Basta dizer que aquela brasileira que o pai soube que ela não estava como refém, era presumível, né? Mas ela estava morta. Ele agradeceu a Deus, porque ele preferia vê-la morta, como foi no ataque ali, aquela festa rave, porque ele sabe da crueldade dos guerrilheiros do Hamas. E eles usam os civis, o povo palestino sofre na mão deles, porque são reféns deles, porque serve como escudo e eles ficam infiltrados, penetrando nesse grupo. Mas o pessoal que não se liga muito na política atualizada, né, não toma conhecimento desses fatos que estão acontecendo. Mas nós estamos sempre atentos e tentamos manter vocês mais ou menos informados, que eu digo sempre, o Pauta Livre tem esta finalidade, de pelo menos nesse dia, não é todos os dias, né? É segundas, quartas e sextas, de manter vocês mais ou menos atualizados com o que está acontecendo, aqueles que não têm tempo para ver as notícias, tipo o nosso amigo ali do Casal 20, o capitão Henrique da Silva e Silva, que diz que não tem tempo, fica envolvido com a família, com os netos, e não tem condições nem de interagir nos grupos de amigos, imaginam só. Então esse é um dos que deve se aproveitar e muito do nosso programa, vai ser que hoje ele foi o número 1. E é com isso tudo que eu vou lá
ao Estúdio 1 para começar a interagir com os nossos amigos. Nós já estivemos escrevendo ali, mas agora sim é ao vivo. Claro que o nosso programa sempre nós começamos pontualmente 21 horas, a não ser que tenhamos problemas técnicos, mas por felicidade nossa não temos tido. Por isso que nós temos a qualidade de som, qualidade da imagem, como é esse caso aí, e os nossos amigos interagindo conosco, o Zé Sanguiné, o Alexandre Marques, nosso expert na área do esporte, Zona Norte de Porto Alegre, e sempre nos dando informação dos jogos que estão acontecendo. Isso é muito bom, que daí as pessoas veem que realmente as nossas edições são ao vivo. Então nós temos sempre notícias quentinhas, e mais quente do que jogos que estão acontecendo nas outras séries que não Série A, muito melhor, e os nossos amigos interagem conosco, sempre nos dando informações. É o caso do Zé Sanguiné, do Alexandre Marques, o meu amigo Betão, que é um desportista lá de Marisul, mas também ele é maratonista, dorme muito cedo, muitas vezes ele intercede conosco. Mas agora, nos últimos dias, não, ainda mais com essa temperatura, embora aqui nós estamos com 22 graus aqui, mas o pessoal dorme cedo e nós ficamos sempre... não tem problema nenhum, porque a nossa plataforma do YouTube fica inserida a nossa live. Então, nesse momento, como eu sempre digo, a única desvantagem que a pessoa tem é não opinar durante a nossa programação. Mas não tem problema. Pode ser hoje ou depois... tecer comentário na nossa plataforma, isso aí o pessoal ainda não é adaptado. Eu sempre digo de dar o like de positivo, se acionar o sininho, mas também é bom que vocês depois intercedam ali na nossa plataforma, teçam um comentário, gostei, não gostei, o programa é bom, o programa é ruim, pode dizer o que quiser, é liberdade total, e é por isso que eu conto com vocês. O Zé Sanguiné já respondeu algo ao Alberi lá, mas eu vou deixar seguir a sequência. Eu não posso estar respondendo para eles se ainda não respondi aos primeiros. E é para lá que eu vou então. Tá aqui nós. Olha aqui só. Estúdio 1, como sempre, qualidade, nos traz muita alegria e satisfação de poder estar mostrando dessa forma para você, já que não podemos mudar a fisionomia e a aparência do apresentador, embora que eu vá mudar o estilo da minha barba, estou deixando ela crescer, está meia irregular, mas vamos ajeitar, tem que ser desse jeito. Uma má apresentação num primeiro momento poderá trazer uma boa apresentação posterior, embora que não tenhamos muito a mostrar a vocês, mas pelo menos os nossos estúdios, lindo, isso sim. A minha voz continua a mesma, nada a ver, mas é tudo isso aí. O Henrique da Silva e Silva, capitão, nosso colega da turma CFS 1972, Santa Maria da Boca do Monte. Ele foi o número 1 no dia de hoje, ou na noite de hoje, dia 16, mas estamos na noite. E ele ali da Zona Norte de Porto Alegre é o componente daquele casal 20, como eu digo, é o Henrique da Silva e Silva e a Janei, que foi a segunda. Após a vinda visitar o seu filho, o Richard, lamber os netinhos lá em Cruz Alta, agora voltou a Porto Alegre, muita chuva, como aqui na nossa região. E o Richard também já entrou conosco, está dizendo que agora está retribuindo a visita, veio junto e agora está visitando os pais em Porto Alegre. Muito obrigado por estarem conosco, assim é bom. Programa Pauta Livre, quanto mais gente tiver, melhor a roda de amigos, melhor as opiniões e pode ter o contraponto. E eu, por acaso, tenho um senso muito crítico, mas aqui eu tento me conter para agradar gregos e troianos. Por isso que eu digo que aqui nós respeitamos time do coração, ideologia política, comentários. Claro que temos que respeitar as regras das mídias sociais ou da rede. Não podemos ser bloqueados em maneira alguma, porque temos prazer e satisfação de estar sempre com as nossas lives. Segunda, quarta e sexta, Pauta Livre. Amanhã, excepcionalmente, esse é esporádico, eu terei o Alô Comunidade às 20 horas, com um militar aposentado que é o Clóvis Portela. Então tudo isso nós tentamos ilustrar a nossa emissora. Depois desse casal ali do seu filho Richard,
o Alexandre Marques, assim, boa noite, Severo. Noite de Série B. O Juventude está empatando com o Sport Recife em Caxias por 1-1. Terminou o primeiro tempo do jogo num campo encharcado. Com certeza muita chuva e lá não vai estar diferente daqui. Também o Alexandre Marques comentou como ele é o nosso expert na área do esporte, co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea. E ele diz assim: ontem as gurias coloradas passaram pelo Colo-Colo na Libertadores da América Feminina, na Colômbia, e vão jogar na quarta-feira contra o poderoso time do Corinthians. E eu comentei com ele que em outras oportunidades elas já foram goleadas pelo Corinthians. E em cima disso que agora um gremista, claro que o Alexandre Marques é colorado, mas embora que ele seja um comentarista na área esportiva, o coração fica meio de lado. Claro que isso nós não podemos esquecer, mas ele tem que ser um comentário coerente. Mas agora um que não tem esse compromisso, é gremista ferrenho, como é o casal, o 20 lá, a Janei, o Henrique e também o Richard. São todos gremistas, é família gremista. O pai induziu, e o pai e a mãe induziram isso nos filhos. Mas o Alberi, outro gremista, mas esse de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Acho que esse time de vocês, o feminino, ele se refere ao Inter, ganhava do Fluminense. Vamos ver contra o Corinthians. Vai ser uma fumaça. É isso aí. Eu respondi dizendo que realmente a parada vai ser dura. Depois o Jorge Antônio, nosso amigo, num primeiro momento só deu uma boa noite. Eu espero que ele tenha intercedido em outra oportunidade. Esse aí agora ele é o guerreiro, joga pelo São Borja, lá na Liga Canoense de Futebol, no Master 60, e quando tem na Liga Viamonense de Esportes, também joga pelo Martinica. Só nos deu ali só mostrou ali um ok e saiu fora. Eu espero que mais adiante ele intervenha conosco. O Zé Sanguiné, aí sim, esse é nosso amigo Bela Vista, Zona Norte de Porto Alegre, Zona Nobre. E ele assim: boa noite, amigo do Pauta Livre. Estou assistindo Juventude Esporte 1-1. O goleiro do Juventude defendeu um pênalti. E ele disse que já curtiu e já acionou o sininho. O sininho tem essa finalidade. Vocês estão inscritos no canal e sempre que temos uma transmissão ao vivo, o sininho dá o sinal para vocês. Tem essa finalidade e nós gostamos demais, embora que não tenhamos patrocinadores, não tenhamos uma conta remunerada, mas o prazer de estar com vocês é muito bom. É isso aí. Então, e o Alberi voltou dizendo assim: ó, estou em dúvida se vou torcer para o Brasil amanhã, porque se ganhar, vão pensar que está tudo bem. É, isso aí é como a gente pensava no Tite, que a mim não é simpático, embora que seja gaúcho. Eu também nunca gostei, mas agora imagine só, o Flamengo ofereceu, e ele assinou o contrato, 2 milhões de reais. Ô, profissão que está super valorizada para toda aquela diplomacia. Olha o que ele fez com a nossa seleção lá, que era favorita, teoricamente, e foi um horror na última Copa do Mundo, mas ele tentou um emprego lá na Europa. Ele queria treinar um time europeu. A base que ele tinha dito que não treinaria uma equipe brasileira. Mas é que o dinheiro desmancha tudo. Quem não tem uma moral muito firme, não preza essas palavras aí. Agora está ele aí, ó, treinador do Flamengo. E o Corinthians tentou atravessar, tentou contratá-lo, mas ele preferiu o Flamengo. E ele deu lá suas razões, que a mim não interessa, nem olhei ali. Até vou tomar mais uma aguinha para hidratar a garganta. Embora eu não tenha notado, eu estou com uma tosse persistente, mas com esse entusiasmo e essa vontade, aí eu só aumento o meu timbre de voz. Levantar é uma expressão errada. Eu aumento meu timbre de voz e interfere nas minhas cordas vocais. Aí tem que ir tratando da maneira como é possível. Mas, então, é isso aí. O Alexandre Marques assim, ó,
Ele já falou em outra oportunidade, não agora. Agora é que eu estou conseguindo falar ao vivo com vocês. Primeiro nós estávamos com um programa pré-gravado, que é uma sinopse, um preâmbulo do que nós teríamos dentro da nossa programação. Se nós não tivermos oportunidade de divulgar mais informações, mais notícias que nós temos na nossa sinopse, pouco importa, porque o objetivo principal do programa é esse aqui. É uma conversa entre amigos, cada um opina, diz alguma coisa, dá informação de notícias que tenha, de cultura, tudo isso. O nosso programa, o Pauta Livre, é assim, ele é livre. O teor vocês é que dizem. A gente está aqui só para contornar a situação e opinar também, não ficamos em cima do muro. Mas se trouxer alguma coisa também de cultura, muito melhor, enriquece muito mais o nosso ego, né? Isso é muito bom. Nós temos sempre em idade de aprender. Embora que eu seja septagenário, tenho ânsia de aprender mais e mais. Embora muitas vezes não seja compreendido. Sou contestado em muita situação porque tem uma maneira meia intransigente de ser. Mas tento me dosar. Mas não adianta, isso aí está na formação da pessoa, é muito difícil. O Zé Sanguiné respondendo ao Alberi, e disse assim, ó: Alberi, já me decidi, vou torcer para o Uruguai, apesar deles serem bem mais fracos do que o nosso Brasil, e que infelizmente é dirigido por incompetentes. Também não gosta de treinadores e muito menos do Tite. Eu acho que está na mesma linha de pensamento minha, o Zé Sanguiné. E ele diz assim: esse Brasil não é verde e amarelo. Ele se refere a muitos jogadores estrangeiros que nós temos. Nós temos um bom plantel, nós temos bons times aqui no Brasil, e não é possível que nós não possamos fazer com jogadores nacionais que estão aqui conosco. E a facilidade até facilita para a CBF, não tem que seguir as regras de outras ligas aí para aquele horário, liberação FIFA, como é estipulado, porque vem jogadores que não pensam, nem pensam mais no Brasil, não sabem nem cantar o hino nacional, e eles ficam olhando para o espaço como se estivessem concentrados e mudos. O que isso aí, como um patriota, como uma pessoa que defende uma nação, é muito ruim. Não adianta botar a mão no coração. Vocês olham o que é o patriotismo dos americanos, dos Estados Unidos. Americanos nós também somos, mas da América do Norte, dos Estados Unidos. Quando toca o hino nacional, todos param, aonde estiverem, colocam a mão no peito, no coração, e cantam, entoam o hino nacional dos Estados Unidos. Isto é patriotismo. Mas o nosso brasileiro não se porta dessa forma. Está aí o exemplo dos nossos símbolos. A bandeira nacional, pouco respeito tem. Olhe só, a Magazine Luiza não fez um carpete, que é para ser pisoteado, com o símbolo da bandeira do Brasil, porque é em cores vermelhas, que não tem nada a ver com o nosso verde e amarelo, que isso é, por lei, é crime. Então, quando faz isso com a sua bandeira, o que faz mais naqueles protestos de gente da esquerda, tipo PCO, que diz que venera o Hamas, aquele grupo terrorista? Mas por que eles não vão lá lutar? Se são tão assim, tão machões e gostam muito do comunismo e de terrorismo, vão lutar por eles. Vão lá lutar para ver o que é ser guerrilheiro, o que é ser esquerdista. Mas não, é tudo pessoal do oba-oba. Tanto faz como tanto fez. É uma piada essa nossa juventude, na grande maioria no dia de hoje. Claro que eu não falo numa totalidade, mas da grande maioria está dessa forma. Eles não pensam nas consequências posteriores. É que nem o Hamas, esse grupo terrorista que atacou Israel, que é um Estado forte, tem um dos melhores sistemas de defesa, um exército, embora que em menor proporção, muito bem preparado, e com isso eles são muito fortes, e esse grupo não mede as consequências, e as consequências são devastadoras. O que nós sentimos é que dentre essas pessoas, muitos inocentes estão morrendo, mulheres, crianças que também são reféns lá desse grupo guerrilheiro. É triste e é lamentável, mas é o que está acontecendo no nosso mundo no dia de hoje, quando a guerra Rússia e Ucrânia não é tão diferente.
Nós só temos que nos lamentar pelo que está acontecendo e não tem uma solução aparente. O Zé Sanguinetti disse assim, 31 minutos, segundo tempo, Juventude segurando 2-1, com muita luta. E diz que até o goleiro defendeu um pênalti aí, né? E o Zé Sanguinetti disse assim, também estou deixando crescer a barba, apesar de ser meio rala. Eu fico do estilo ermitão, já tive em outra oportunidade. Não, mas é que posteriormente eu vou apará-la. Mas por enquanto tem que deixar crescer. Olha ele aí! Há muito tempo que esse homem não intervinha conosco. Passa a dizer que ele nem se lembra mais das regras, colocar em letras garrafais ou letras maiúsculas, Clécio, para não sacrificar a visão do coroa aqui, né? O apresentador é septagenário, não esqueça disso. Não estamos tratando com gurizinho, embora que tu não seja um menino. Mas ele disse assim, é o Clécio Schwengler. Esse sobrenome é quase que impossível de pronunciar. Boa noite, Severo, e todos que estão assistindo, parabéns, sempre muito autêntico, muita chuva aqui em Lajeado, abraços. Há um bom tempo esse aí é o nosso amigo, também dos boleiros de Albatroz, está sempre conosco em outras oportunidades, tanto assistia com a sua esposa, seu filho, e sempre até nos dizia, citava o nome dela. Não é possível. Pode citar o nome da tua esposa aí, Clécio. Não é possível, pô, da vida. Diz o nome das pessoas que estão conosco. É boleiro de Albatroz. Estamos esperando a temporada de verão aí e atentos para jogar aquela bolinha lá em Albatroz. É muito bom. A Covid me quebrou um pouco no meio, mas ainda dá para brincar e ainda dá para complicar. Mas nós temos um músculo que está funcionando muito bem, que é o músculo da língua, por isso eu consigo falar desse jeito. Embora venha de um pós-Covid, mas tudo bem. Mas eu vou lá no Estúdio 2 para entender. Daí eu dizendo agora, antes que eu vá ao Estúdio 2, ele falou aí a esposa é a Sueli. A Sueli, normalmente eu anotava o nome das esposas aqui, daqueles que sempre interagiam conosco. Mas aí o tempo foi desgastando, a imagem, a memória vai também gastando e a gente vai esquecendo. Mas então tá o nosso amigo Clécio e a esposa Sueli, que estão conosco, muito obrigado. E ele diz assim, agora sim, quem entrou? Os Manequinhas. Primeiro eles eram de Cachoeirinha, agora são de Gravataí. E dizendo assim, boa noite a todos os telespectadores do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Muito obrigado por estar conosco, Manequinhas. É isso aí, tá sempre atento. E amanhã, não esquecendo, já intercedeu lá na nossa plataforma do YouTube, dizendo que amanhã estará atento também àquela live que nós teremos com o nosso amigo que é de Gravataí, que é o Clóvis Portela. Teremos uma live também para a Alô Comunidade, que ele vai trazer muitas informações. E muito obrigado por sempre dar aquela cutucada que eu falo para o nosso pessoal. Por exemplo, que nem o Almeida, o nosso amigo Almeida, sempre tece comentários ali na nossa plataforma do YouTube, independente da nossa live aqui. O pessoal pensa que já deu aquele like ou conversou aqui na nossa live. Isto não é tudo. O bom é depois também, lá no YouTube, dar aquela cutucada, dizer alguma coisa. Mas aqui é sério positivo. É isso aí que tem que estar sempre atento. Também muita chuva, né? Agora deu uma pausa nesse momento, mas a chuva lá fora persiste, o que nos preocupa e muito. E o pior é que é em todo o estado, né? E olha a seca que está lá para cima, no Nordeste, olha, lá no Rio Amazonas, lá aquela seca terrível. Mas nós teremos agora aqui também uma comitiva de ministros que virá aqui o nosso Rio Grande para uma reunião em Porto Alegre com os prefeitos, também para acionar, dar algum apoio federal também para que nós se reerguemos, para que essas, principalmente o Alto do Taquari, a região das ilhas e muitos outros lugares se reergam diante dessas catástrofes que estão havendo, no nosso caso aqui, inundações. Mas não podemos esquecer lá no norte as secas. Olha, Manaus, o rio lá teve a maior seca dos últimos 121 anos. Imagine só o que é isso. É triste e é lamentável. Mas vou dar uma ida, agora quando faltam 13 minutos, ao Estúdio 2.
Aí o pessoal até estava, estão falando só do Estúdio 1 hoje? Não, o Estúdio 2 também está aqui, quase ao término, mas eu vou dar um pouco da notícia que nós tínhamos anotado, além daquelas que nós já falamos no nosso preâmbulo. Mas temos muitas informações. Por exemplo, a ministra Marina Silva culpou a política do governador do governo anterior, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelas atuais queimadas que agora causaram um transtorno imenso em Manaus, que está uma das cidades mais poluídas, ou o ar pior de ser respirado no mundo todo. Mas diz ela que é por causa da gestão anterior do presidente Jair Bolsonaro, que esse não esquecido nunca por essa nova gestão. Eu não sei quando é que essa nova gestão, que já fazem quanto tempo que começaram aí, e só falam em falhas ou corrigir problemas do governo anterior. Tem que produzir alguma coisa. Vamos ver se essa nova gestão, nós não estamos torcendo contra, em hipótese alguma, mas nós queremos ver efeitos que surjam e ajudem a população, o povo todo. Nós adoramos o Brasil. O Brasil é um país tropical, livre de furacões, vendavais, terremotos. Então não pode a política estragar um país dessa forma. Aqui tudo que nós plantarmos nasce. Olha só o que tem a nossa floresta amazônica ali. Nós temos espécies ou de plantas ou de animais que não existem em lugar nenhum do mundo. Então nós temos que ser felizardos. Vejam só o que aconteceu. O Hamas, isso aí a imprensa não divulga, mas isso aí é a imprensa marrom. O Hamas cortava a água que Israel mandava para os palestinos. Viu só? Porque parece que o governo cortando aqui no Brasil, parece o corte de água da transposição do São Francisco. Essa mesma política é usada lá pelo Hamas aos palestinos. Israel mandava e eles fechavam esses postos, porque Israel tem uma tecnologia de transformar a água do mar salgada em água potável. E isto também eles enviavam lá para a Palestina, para a faixa de Gaza, e o Hamas cortava essas fontes. É o terror. Terrorista é desta forma. O que eles menosprezam é a vida humana. Também um morador da faixa de Gaza foi dar um depoimento num canal da CNN, mas ele começou a falar diferente do que eles gostariam de falar, e ele estava dando a real, e a repórter se preocupou em cortá-lo imediatamente, porque ele não estava seguindo a linha de raciocínio da CNN, que com certeza é de esquerda e apoia o grupo terrorista, igualmente com muitas das autoridades aqui do nosso Brasil. O Partido dos Trabalhadores, o PT, e partido de esquerda, que defendem o Hamas, mas parece que eles não conhecem história. Esses terroristas, ao contrário da ideologia do PT, eles são contra o casamento gay, e eles perseguem os homossexuais e não aceitam o aborto. Então segue toda essa ideologia do que os esquerdistas apoiam aqui. Então eu não vejo uma razão maior para que esses esquerdistas aqui apoiem esse grupo terrorista, né, o Hamas. A Embaixada de Israel, aqui no Brasil, recebe em média 100 e-mails por dia de pessoas se posicionando e se voluntariando a ir lutar por Israel. E não são judeus. Não são judeus. Isso aí, o que informou foi a Embaixada de Israel aqui no Brasil. Também nós não podemos deixar de homenagear aos professores, que ontem, embora que nós não tenhamos tido a nossa live, nós não podemos deixar de homenagear essas pessoas e essa profissão tão digna que
como eu disse no preâmbulo ali, todas as profissões primeiro passaram por ela, dos professores, e tão desprestigiada, e o piso salarial, os professores, os governadores não dão esse piso e eles merecem demais. Eu tenho na minha família várias professoras e eu faço essa homenagem também a elas, a minhas irmãs, minha madre, minhas sobrinhas e tudo, mas extensivo a todos os professores. Então, ontem foi o dia deles e hoje eu estou cumprimentando. Foi no dia 15, hoje 16, quando nós tivemos a nossa live. Eu vou lá no estúdio 1, porque os nossos amigos manequinhas entraram dizendo assim, ó, lamentável essas guerras nos tempos de hoje que a gente vive. Olha que é quase que impossível. Nós não pensamos que teríamos aquele combate homem a homem, mas está acontecendo. Lá, principalmente na guerra Rússia e Ucrânia, os combates estão havendo de trincheira a trincheira. Até a tentativa de contra-ataque da Ucrânia após a invasão da Rússia, e está sendo combate de trincheira a trincheira, o que é muito lamentável. Nós não esperávamos realmente uma guerra desta natureza nesses atuais tempos. Os manequinhos também assim, ó, os professores são a base do começo. Realmente é uma profissão que isso que não tínhamos na nossa época a violência que nós temos hoje. Além da habilidade de ensinar, os professores hoje têm que ter uma habilidade de contornar situações, inclusive em locais onde a marginalidade impera, pais violentos que vêm agredir professores em razão dizerem que o filho é mal orientado, ideologias políticas que são impetradas por alguns professores e aqueles que simplesmente têm o dom e a vontade de ensinar não conseguem contornar o que os seus colegas fazem. É muito triste. Então o professor tem que se desdobrar de uma maneira tal que é uma profissão muito estressante, muito pior do que se pensa, muito pior do que ser um policial, de ser um bombeiro, tudo isso que eles dizem que é profissão muito estressante e perigosa. Mas vocês vão lecionar numa zona pobre, humilde, onde a violência impera, onde o tráfico é quem coordena. Saber que a hora que o tiroteio pega, tem que saber o que fazer com os alunos que tem que se deitar no chão e ficar aguardando até o último tiro. É todo um sofrimento. O Zé Sanguiné diz assim, ó, bah, que coisa séria esse jogo, muita água no campo, só balão. Ele está falando do jogo que está acontecendo lá em Caxias. É isso aí, ô Sanguiné. Realmente, chuva, muita chuva aqui na nossa região, e lá em Caxias não deve ser diferente. Eu vou dar uma ida quase ao término do programa. 21 horas e 56 minutos. Temos muitas informações para dar, quase ao término do programa. Se alguém quer dizer alguma coisa, a hora é esta. Estamos quase ao término do programa. Por exemplo, o Cruzeiro sagrou-se ontem campeão sub-20 na Copa do Brasil ao vencer o Grêmio por 2-0. Parabéns, Cruzeiro. E o Grêmio, o nosso co-irmão, sofreu uma derrota, mas vice-campeão também é um bom título, mas o brasileiro só pensa no primeiro lugar. Mas esporte é dessa forma. Numa competição com muitos competidores, ser vice-campeão é o segundo colocado. Isso aí é muitos méritos. Então, é isso aí, Cruzeiro campeão ao vencer o Grêmio Porto Alegrense. O senador Randolfo Rodrigues, quase ao término do programa, quase não vai dar para comentar sobre isso. Randolfo Rodrigues e Humberto Costa fizeram uma propaganda para apoiar o Felipe Neto, dizendo: é muito bom o bis para nós, bis da Lacta para comer. Mas eu acho que deu para trás essa propaganda. Se consultasse a Lacta, não gostaria que eles fizessem, porque são pessoas muito desprezadas pela população, e não entendo. Eles são do atual governo e diz que tem maioria, pelo menos venceu as eleições, mas tudo o que eles falam do governo atual são bombardeados,
Parece que a maioria está do outro lado. Eu não estou entendendo. Então agora, porque o Felipe Neto foi patrocinado pela BIS, que é da Lacta, e como vocês sabem, ele menosprezou, mas olha, falou as piores coisas possíveis de quem era apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Agora, como caiu a sua arrecadação, embora que ele seja milionário, mas perdeu muito dos patrocinadores, e a Lacta aplicou nele como seu garoto propaganda, embora que ele tenha 4 milhões e pouco seguidores, é um influenciador, realmente começou influenciando criancinhas e aí entrou na política. Primeiro ele era anti-Lula, logo depois foi pró-Lula e começou a menosprezar e desprezar os eleitores bolsonaristas. E aí ele se quebrou, perdeu patrocínio, perdeu milhões de reais e agora vai nas redes sociais se desculpar, dizer que ele é da paz e do amor, mas tudo isso é mentira. Há um ano atrás ele dizia horrores desses eleitores e agora pede paz e amor. Mas nós temos um da Nestlé, é o Kit Kat, é um outro chocolate que é a marca adversária do BIS e é aquela que nós recomendamos. Então a BIS, até que se livre do patrocínio do Felipe Neto, eu recomendo a vocês. Na minha casa, BIS não entra. E se vocês disserem isso, também eu acompanho a vocês. O Sanguiné nos deu uma informação. Vou lá no estúdio 1. Vamos ver aqui o Zé Sanguiné. Quase ao término do programa, Sanguiné. Falta 1 minuto para terminar o programa. E disse assim: gol do Sport, 2-2. E é isso aí, eu acho que não teremos mais oportunidade, acho não. Eu tenho certeza absoluta de novas intervenções. Porque já são agora 22 horas. Então eu sinto muito, mas o nosso programa, embora tenha sido lindo, agradável e prático de fazer, porque a facilidade de fazer um programa com esse público não tem melhor. Mas eu só tenho a dizer para vocês que nós teremos um novo encontro. Aí sim, amanhã não esqueça, nós temos uma live aqui das 20 às 21 horas. E eu espero que você, espectador do Pauta Livre, também esteja conosco, embora que seja o Alô Comunidade. Mas o nosso Pauta Livre, lá no dia 18, este sim eu conto com vocês. Será lá na quarta-feira, como já teremos também algum comentário do jogo Brasil e Uruguai. 48 minutos, disse o Sanguiné, desse empate do Sport 2-2. Mas eu venho aqui ao Estúdio 2 só para me despedir de vocês e dizer que fiquem com Deus, Ele está comigo e com certeza estará com vocês. E o nosso encontro, então, imprescindível. Amanhã, a live, hein? Alô Comunidade, 20 horas. Mas lá na quarta, Pauta Livre, 21 horas. Fiquem com Deus, muita chuva, mas isso nós contornamos e tiramos de letra. Muito obrigado, Pauta Livre, que se despede. Muito obrigado por todos os nossos amigos que estiveram conosco na noite de hoje. Fiquem com Deus. Até a outra.